A peste negra devastou a Europa medieval no século XIV. A pandemia atingiu seu auge entre 1347 e 1352, quando, somente na Europa, tirou a vida de quase metade da população do continente, razão pela qual alguns estimam que o número de mortos superou amplamente os 25 milhões de pessoas. Mas, se a essas cifras somarmos as mortes na Ásia e no norte da África, o número de vítimas pode ter alcançado números exorbitantes que superariam com facilidade os 100 milhões. E é que, na Idade Média, o conhecimento médico estava dominado por teorias antigas, superstições e crenças religiosas. Por isso, as explicações dadas para a peste negra eram muito diferentes da realidade. A mais difundida foi a teoria dos miasmas. Essa ideia sustentava que a doença era causada por ares envenenados ou vapores pestilentos que saíam dos pântanos ou das latrinas. Por isso, muitas pessoas tentaram se proteger com flores, perfumes ou ervas aromáticas. Essa é a razão pela qual foram criadas as famosas máscaras de bico de ave, em cujo interior os médicos colocavam especiarias, vinagre ou pétalas para filtrar o ar. Também houve explicações astrológicas para essa doença. Alguns médicos da época asseguravam que a peste havia sido provocada por um alinhamento incomum de planetas em 1345 que teria contaminado o ar da Terra. Ao mesmo tempo em que surgiam essas teorias, o medo e a ignorância provocaram a busca de bodes expiatórios. Em muitas regiões, como tantas outras vezes na Idade Média, decidiu-se culpar os suspeitos habituais, os judeus. Estes foram acusados de envenenar poços e conspirar para propagar a doença. E como na Idade Média não era necessário mais do que uma justificativa para queimar hereges e judeus, as pessoas não demoraram em desencadear pogroms violentos. Em janeiro de 1349, toda a comunidade judaica da cidade suíça de Basileia foi presa pelo crime de haver envenenado um poço para propagar a peste negra. Os judeus já haviam sido atacados em outras cidades vizinhas, as quais escreveram a Basileia para que fizessem o mesmo. Uma turba de membros das guildas irrompeu na Câmara Municipal de Basileia e os conselheiros da cidade, intimidados, aceitaram declarar que nenhum judeu poderia retornar à cidade por 200 anos. Então, sem qualquer tipo de processo ou investigação, os mesmos conselheiros ordenaram o extermínio dos judeus de Basileia. Todos os judeus da cidade foram capturados e trancados em uma estrutura de madeira construída em uma ilha próxima do Reno. E em 16 de janeiro de 1349, a estrutura foi incendiada e os judeus trancados em seu interior foram queimados vivos ou asfixiados. Os historiadores modernos argumentam que o número de judeus assassinados devia ser aproximadamente 70, e que apenas cerca de 130 crianças foram salvas, forçadas a se batizar e depois enviadas para trabalhar em mosteiros. No entanto, os historiadores também levantam que o pogrom foi influenciado por conflitos sociais e políticos que afetavam a cidade. Mas Basileia foi apenas uma das muitas regiões medievais nas quais judeus foram acusados e condenados por esse tipo de crime. Por exemplo, no início de 1349, a peste negra ainda não havia chegado a Estrasburgo, mas seus habitantes sentiam um profundo temor de que a doença que estava matando milhares de pessoas em toda parte os alcançasse. Nessa época, o bispo da cidade começou a pronunciar inflamados discursos contra os judeus. Tudo isso provocou que, em 10 de fevereiro de 1349, uma turba descontrolada derrubasse o governo municipal e instituísse um governo do povo, formado por membros das guildas locais e financiado por nobres que esperavam ficar com as posses dos judeus, uma vez que estes fossem expulsos. Na sexta-feira, 13 de fevereiro, as famílias judaicas estavam se preparando para celebrar o Shabat, quando um grupo de homens enfurecidos os arrancou de suas casas com violência e os encarcerou sob a acusação de haver envenenado os poços de água para provocar a peste e acabar com os cristãos. Desde o amanhecer, uma algazarra indescritível encheu as ruas de Estrasburgo. Era o som da marcha, avançando ao ritmo de canções selvagens, acompanhado pelos gritos das mulheres enlouquecidas. Quando romperam as barreiras que fechavam a entrada do bairro judeu, a multidão precipitou-se no gueto. Homens e mulheres, crianças e anciãos foram massacrados sem piedade. Testemunho da época.
Os judeus desconcertados viam de seu cativeiro como eram levantadas as piras onde seriam queimados, caso não renegassem sua fé e se convertessem ao cristianismo. As autoridades municipais reuniram a população na praça. Embora alguns magistrados tenham tentado proteger os judeus, a pressão popular e de certos líderes locais resultou irresistível. Nesse dia, cerca de 2.000 judeus foram conduzidos a uma enorme plataforma de madeira construída para a ocasião. Ali foram queimados vivos. Depois desse massacre, o dinheiro e os bens dos judeus foram confiscados e repartidos entre seus vizinhos cristãos e a Câmara Municipal. Por outro lado, em um contexto social em que o cristianismo tinha grande influência, não demorou a interpretar-se a pandemia como um castigo divino pelos pecados da humanidade. Em consequência, organizaram-se procissões, jejuns e rezas coletivas para pedir perdão a Deus. Inclusive surgiram grupos como os flagelantes, que eram pessoas que percorriam cidades se autoflagelando publicamente, convencidos de que a dor e a penitência aplacariam a ira divina. Paradoxalmente, essas concentrações de gente só aumentavam os contágios. Mas a verdadeira causa da peste negra não foram os judeus, nem os alinhamentos dos astros, e sim uma bactéria microscópica chamada Yersinia pestis. Esse patógeno era desconhecido na Idade Média e permaneceu assim até finais do século XIX, quando foi descoberto pelo cientista suíço Alexandre Yersin em 1894. A bactéria se aloja principalmente em pequenos roedores selvagens como marmotas, ratos e esquilos. A bactéria era transmitida através das pulgas que se alimentavam do sangue dos roedores. Quando uma pulga ingeria Yersinia pestis, a bactéria bloqueava seu estômago, provocando que, cada vez que tentava alimentar-se de outro hospedeiro, vomitasse o sangue infectado diretamente na ferida da picada. Dessa maneira, a infecção se transmitia com facilidade. Quando os ratos infectados morriam, as pulgas buscavam um novo hospedeiro, e o ser humano era a vítima perfeita. Vários estudos genéticos modernos sobre DNA, extraído de restos humanos medievais, sugerem que a cepa que causou a peste negra se originou em regiões da Ásia Central, particularmente na zona das estepes ao redor do lago Issyk-Kul, atual Quirguistão, e na região das montanhas Tian Shan. Também foram encontradas em cemitérios dessa região inscrições que mostram um aumento incomum de mortes por volta do ano 1338. Por sua vez, historiadores da época medieval, como o árabe Muhammad al-Makrizi, indicaram o aparecimento da doença nos canatos mongóis ao longo do ano de 1342. Como os mongóis da estepe costumavam caçar marmotas e outros roedores, comendo sua carne e utilizando suas peles como abrigo, a propagação foi rápida. No entanto, é o notário piacentino Gabriel de Mussis quem dá um lugar exato para constatar a propagação da praga. Em seu relato, História da Doença, ou a grande mortandade que teve lugar no ano de 1348 de Nosso Senhor. De Mussis nomeia a cidade de Cafa, atual Feodósia, na Crimeia, como o primeiro foco de peste negra da história. A cidade de Cafa era uma colônia comercial genovesa. Em 1346, os mongóis tártaros a sitiaram. Durante o cerco, uma epidemia de peste estourou no acampamento mongol, enfraquecendo suas fileiras. Mas, em vez de se retirar, os exércitos da Horda de Ouro Mongol decidiram lançar os cadáveres infectados à cidade, utilizando catapultas. Um ato que de Mussis descreve da seguinte maneira: os tártaros moribundos, aturdidos e estupefatos pela imensidão do desastre provocado pela doença e percebendo que não tinham esperança de escapar, perderam o interesse no cerco, mas ordenaram que os cadáveres fossem colocados em catapultas e lançados à cidade com a esperança de que o fedor intolerável matasse a todos os que estavam dentro. O que pareciam montanhas de mortos foram arremessados à cidade, e os cristãos não puderam se esconder, fugir ou escapar deles, embora tenham lançado tantos corpos quanto puderam ao mar. E logo os cadáveres em decomposição contaminaram o ar e envenenaram o suprimento de água. E o fedor era tão esmagador que apenas um, entre vários milhares, estava em condições de fugir dos restos do exército tártaro. Além disso,
Um homem infectado poderia levar o veneno a outros e infectar pessoas e lugares com a doença apenas por sua aparência. Ninguém conhecia ou podia descobrir uma forma de se proteger. Além disso, outro fator que favoreceu a rápida transmissão da doença foi a Rota da Seda, pela qual viajavam caravanas com especiarias, seda, porcelana e metais preciosos. Nessa etapa da Idade Média, os comerciantes iam e vinham, e Gênova era conhecida por ser uma potência comercial. Os comerciantes genoveses, fugindo do surto, zarparam em navios rumo a Constantinopla, Gênova, Veneza e outras cidades mediterrâneas. Isso permitiu que a doença se expandisse rapidamente pelo Mediterrâneo. Há registros de que um dos navios que saiu dessa colônia genovesa na Península da Crimeia, em outubro de 1347, foi propagando a doença por cidades como Constantinopla e Alexandria, até chegar a Messina no final desse ano. Dessa cidade, localizada na região da Sicília, era muito fácil acessar as cidades da Península Itálica. Além disso, a um dos navios que partiu de Cafa devido ao ataque mongol, foi negada a entrada em Gênova, recebendo flechas de fogo, razão pela qual teve que atracar em Marsella e depois em Valência. Por sua vez, as rotas terrestres permitiram a propagação desde o norte da Itália até a França, Suíça e Alemanha, enquanto os grandes rios como o Reno e o Danúbio atuaram como autoestradas naturais para o contágio, fatores que favoreceram a epidemia. Em questão de poucos meses, a peste já estava em toda a França e na Península Ibérica. Para 1348, havia alcançado a Grã-Bretanha através dos portos do Canal da Mancha. E em 1350 já estava presente na Escandinávia e na Europa Oriental. O comércio foi uma das maiores virtudes do século XIV. A Europa estava mais conectada do que nunca com o resto do mundo. Os mercadores europeus tinham colônias comerciais na Crimeia, portos no Mediterrâneo e vínculos diretos com o Oriente Médio. Era uma época de globalização, mas também uma época em que não existiam fronteiras sanitárias. A peste viajou precisamente por essas rotas. Os navios que partiam do Mar Negro rumo a Constantinopla, Gênova ou Veneza não levavam apenas mercadorias e marinheiros, mas também clandestinos indesejados como ratos infectados com pulgas carregadas da doença. Quando chegavam ao porto, o negócio prosperava e a peste negra também. Basta imaginar a cena. Um navio atracando em um cais cheio de estivadores, comerciantes, marinheiros curiosos. Ninguém via os ratos que desciam correndo pelas amarras ou as pulgas saltando de saco em saco. Em terra, os mercados medievais eram o ponto de encontro por excelência. Ali se misturavam camponeses, artesãos, comerciantes estrangeiros e mendigos. E nesses espaços lotados, o contato humano era inevitável. Bastava um infectado com a peste para que a doença passasse de pessoa a pessoa, multiplicando o número de contagiados. Além disso, as grandes feiras comerciais internacionais, como as de Champagne, na França, eram verdadeiros ímãs de gente. Pessoas de todas as partes da Europa acudiam a esses lugares para vender e comprar mercadorias. Mas, ao mesmo tempo, esses encontros também eram uma verdadeira festa para a transmissão de micróbios. Dessa forma, uma pessoa doente na Itália podia levar o germe à França e de lá, um viajante podia transportá-lo para a Inglaterra ou para a Alemanha. O comércio, que tanto havia enriquecido a Europa, converteu-se na rede de estradas por onde viajou a morte. Mas por essas estradas não viajavam apenas comerciantes, também o faziam os peregrinos. A Idade Média era um tempo de fé intensa em Deus, e milhares de pessoas viajavam a Roma, Santiago de Compostela ou Jerusalém. Em seu caminho, levavam consigo devoção, fé e pulgas infectadas que propagavam a doença em cada cidade. Quando um peregrino chegava a uma cidade europeia da época, não chegava a uma Paris repleta de luzes, nem à Florença renascentista que idealizamos hoje. Uma cidade medieval costumava ser uma urbe abarrotada de pessoas trancadas dentro de muralhas que pareciam protegê-los, mas na realidade os mantinham presos em um espaço reduzido. O ar cheirava a fumaça, a animais, a suor e a lixo. Muito lixo. As ruas dessas cidades eram estreitas e muitas vezes sem pavimentação.
A chuva formava poças onde se acumulavam águas residuais. As casas, de madeira e pedra, se amontoavam umas sobre as outras, quase sem deixar espaço para que o ar circulasse. Em muitos lugares, os dejetos humanos eram jogados diretamente pelas janelas ou se acumulavam em fossas que transbordavam com facilidade. Imagine por um instante ter que viver ali. Cada esquina era um foco infeccioso. O esgoto e o abastecimento de água eram péssimos ou inexistentes. A densidade populacional era outro fator decisivo. Por exemplo, Londres, por volta de 1340, tinha cerca de 80 mil habitantes, amontoados em um espaço reduzido e sem sistemas modernos de ventilação ou esgoto. As epidemias, mesmo antes da peste negra, já eram comuns nessas regiões. Surtos de disenteria, febre tifoide ou lepra circulavam sem freio. A peste encontrou assim um terreno fértil. Uma pessoa infectada podia contagiar sua família, seus vizinhos e depois todo um bairro em questão de dias. A tudo isso, é preciso somar a convivência com os animais. Nas cidades medievais não existia uma separação clara entre espaços humanos e animais. Cavalos, burros, porcos e galinhas circulavam livremente, compartilhando o mesmo chão que as crianças que brincavam na rua. E claro, também havia os ratos, especialmente o rato preto, que encontrava nos armazéns de grãos um banquete interminável e nas casas humanas um refúgio quente. Se as cidades medievais eram o cenário perfeito, os atores principais dessa tragédia foram, sem dúvida, os ratos e as pulgas. Hoje os vemos como criaturas desagradáveis, mas no século XIV eram companheiras inseparáveis dos humanos. Estavam em toda parte, nos navios, nos celeiros, nas cozinhas, nas hospedarias. O mais famoso era o rato preto, pequeno, ágil, amante dos telhados e dos lugares quentes. Ninguém na Idade Média imaginava que esse animalzinho seria o veículo silencioso da maior catástrofe sanitária desse período histórico. As pulgas, por sua vez, eram as verdadeiras transmissoras da peste. Uma pulga infectada, ao se alimentar do sangue de um rato portador, convertia-se em um perigo mortal. Quando os ratos morriam pela doença, as pulgas, famintas, buscavam novos anfitriões, e os humanos estavam sempre por perto. Uma picada bastava para que a peste bubônica começasse seu trabalho letal. Febre alta, bubões dolorosos nas axilas e virilhas, delírio, hemorragias e, em questão de dias, a morte. Mas a coisa não parava por aí. Em muitos casos, a bactéria passava ao sangue provocando peste septicêmica ou chegava aos pulmões, transformando-se em peste pneumônica, muito mais contagiosa e capaz de se transmitir de pessoa a pessoa pelo ar. Se pensarmos bem, a epidemia da peste negra foi um trabalho em equipe. A bactéria Yersinia pestis, as pulgas como transmissoras, os ratos como veículos e os humanos debilitados como vítimas perfeitas. E é que a debilidade do próprio corpo humano foi outro fator biológico crucial. A Europa arrastava desde o início do século XIV uma série de más colheitas e fomes. Entre 1315 e 1317, a chamada Grande Fome havia matado milhões de pessoas e deixado os sobreviventes desnutridos e vulneráveis. Nesse estado, qualquer infecção podia ser mortal, e a peste negra, com sua agressividade, encontrou poucas resistências. E é que quando pensamos na peste negra, costumamos imaginar ratos, pulgas e navios mercantes, mas há um fator menos evidente que foi igualmente importante: o clima. O século XIV não foi um período qualquer na história ambiental da Europa. Nessa etapa, a Europa estava entrando no que os historiadores chamam de Pequena Idade do Gelo, uma fase de resfriamento que começou por volta de 1300 e que durou vários séculos. E certamente você se pergunta, o que o clima tem a ver com a peste negra? Pois muito. O resfriamento provocou temporadas de chuvas intensas, verões mais curtos e colheitas mais pobres. Entre 1315 e 1317, a Europa sofreu a mencionada Grande Fome, quando chuvas intermináveis arruinaram os cultivos e mataram o gado. Milhões de pessoas morreram de fome, e os que sobreviveram ficaram debilitados, com sistemas imunológicos frágeis. 30 anos depois, quando a peste apareceu, encontrou uma população exausta e sem defesas para enfrentá-la. Mas não apenas os humanos foram afetados.
Essa mudança climática também modificou os habitats de animais e parasitas. Na Ásia Central, as estepes viram seu equilíbrio natural alterado. Marmotas, gerbos e outros roedores silvestres, que eram reservatórios naturais da bactéria, começaram a se deslocar em busca de novos espaços. Com eles se moveram as pulgas portadoras da bactéria. Essa migração animal facilitou que a peste saltasse dos ecossistemas silvestres para as zonas onde viviam e comerciavam os humanos. Além disso, o clima influenciou nos costumes de armazenamento de grãos. Em tempos de escassez, armazenar corretamente os alimentos tornou-se fundamental. Ao mesmo tempo, os celeiros se converteram em verdadeiros ímãs para os ratos pretos, que encontraram ali um lugar quente e cheio de comida. E onde havia ratos, havia pulgas. Assim, cada depósito de trigo ou cevada era, sem que ninguém soubesse, uma incubadora da peste. Mas os invernos frios e verões úmidos também criaram as condições ideais para a sobrevivência das pulgas. Em climas demasiado secos ou quentes, esses parasitas têm dificuldades para prosperar. Mas no ambiente temperado e úmido da Europa do século XIV, seu ciclo de vida se manteve estável. O resultado foi uma população de pulgas abundante, pronta para saltar de rato em rato e de rato a humano. Em poucas palavras, a pequena idade do gelo, as fomes e a migração dos roedores colocaram a Europa em xeque antes mesmo que a peste chegasse. A doença não aterrissou em um continente saudável e forte, mas em um continente faminto, vulnerável e castigado pela natureza. E se já por si a peste tinha tudo a seu favor para se propagar, havia um fator extra que acabou de acender o pavio: a guerra. O século XIV foi um tempo convulso. A Europa estava repleta de conflitos grandes e pequenos, e esses enfrentamentos militares se converteram em autoestradas para a doença. Por exemplo, em 1347, o reino húngaro e o napolitano estavam mergulhados em uma disputa, porque o rei Luís I da Hungria reclamava o trono após o assassinato de seu irmão André, que era casado com a rainha Joana I de Nápoles. A campanha militar húngara coincidiu com a eclosão da peste negra na Península Itálica, e o alto número de mortes pela doença provocou que a campanha militar fosse suspensa, e os húngaros regressassem a casa, levando a doença consigo e provocando várias mortes, como a da rainha húngara Margarida de Luxemburgo. A Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra também desempenhou um papel fundamental. Imagine exércitos inteiros se movendo de um lado a outro, saqueando povoados, instalando acampamentos em condições insalubres, compartilhando água e comida contaminada. Cada soldado podia se converter em portador, e cada acampamento em um ninho de contágio. Quando os exércitos entravam em contato com as populações civis, a peste passava rapidamente da frente para as cidades. Os cercos eram especialmente perigosos. Uma cidade sitiada ficava trancada, sem alimentos frescos, sem água limpa e com milhares de pessoas amontoadas atrás das muralhas. Se a peste entrava, o desastre era imediato. O inimigo não precisava lançar flechas nem catapultas, pois bastava esperar que a doença fizesse o trabalho. Ao mesmo tempo, os refugiados de guerra também ajudaram a expandir a peste. Quando um exército avançava, milhares de camponeses fugiam em busca de lugares mais seguros. Esses deslocamentos massivos levavam consigo pessoas infectadas que, sem saber, transportavam a peste de aldeia em aldeia, como um pavio aceso que ia incendiando novos focos. E não esqueçamos dos mercenários, que naquela época abundavam. Quando não havia batalha, se moviam pelo continente oferecendo seus serviços ao melhor comprador. Esses grupos armados não levavam apenas armas, mas também pulgas e ratos escondidos em suas bagagens. Frequentemente acampavam nos arredores das cidades ou saqueavam aldeias, semeando a peste em cada lugar por onde passavam. Em resumo, a guerra amplificou tudo o que havia de ruim. Provocou superlotação, fome, deslocamentos e caos social. As muralhas, que em teoria deviam proteger as cidades, na realidade prendiam seus habitantes junto com a peste. Os exércitos, que deviam dar glória e poder aos reinos, se converteram em veículos de morte. E os refugiados, que apenas buscavam sobreviver, terminavam levando sem querer o inimigo invisível de um canto a outro da Europa.
Assim, a peste negra encontrou na guerra sua melhor aliada. Onde havia conflito, havia movimento. E onde havia movimento, a peste avançava. A Itália foi a grande porta de entrada da peste negra na Europa. Em 1347, os marinheiros chegaram doentes e, quase de imediato, a peste começou a se estender. Da Sicília passou a Gênova, Pisa, Veneza e, finalmente, a Florença, uma das cidades mais prósperas da época e que perdeu cerca de 60.000 de seus 100.000 habitantes. Essa tragédia foi a que inspirou o célebre escritor Giovanni Boccaccio a escrever o Decamerão. As cidades portuárias italianas foram as mais atingidas. As muralhas que haviam servido para protegê-las de invasões não serviram contra os ratos e pulgas infectadas que viajavam em navios carregados de grãos. A Itália, que naquele momento era o coração econômico e cultural da Europa, se converteu em um epicentro de morte e desolação. O golpe demográfico foi tão grande que se calcula que entre 50% e 60% da população italiana morreu em poucos anos. Por sua vez, na França, a peste chegou a partir de Marselha em 1348 e se estendeu rapidamente rumo ao Vale do Ródano, Avignon e depois Paris. A França, que já sofria com a Guerra dos 100 Anos, se converteu em um dos países mais castigados. Somente em Paris morreram cerca de 100.000 pessoas, quase metade de sua população. Além disso, a corte papal, que naqueles tempos estava situada em Avignon, foi profundamente afetada. Devido ao colapso dos cemitérios, o Papa Clemente VI chegou a consagrar o rio Ródano inteiro para que pudessem ser lançados corpos sem a necessidade de enterros religiosos individuais. Enquanto isso, no campo francês, as aldeias também ficaram dizimadas. Estima-se que cerca de metade da população francesa morreu pela peste negra, deixando uma paisagem de campos abandonados, cidades vazias e um trauma que levou gerações para cicatrizar. E assim como França e Itália, a Península Ibérica não tardou em ser alcançada pela peste. Em 1348, os primeiros surtos foram detectados em Barcelona e Valência, portos muito ativos no comércio mediterrâneo. Dali, se estendeu a Aragão, Castela e Portugal, alcançando inclusive as aldeias mais isoladas. O impacto foi devastador, pois em apenas 2 anos, a população peninsular se reduziu a quase a metade, afetando igualmente nobres e camponeses. Até o rei Afonso XI de Castela morreu vítima da peste em 1350, durante o cerco a Gibraltar. As cidades castelhanas ficaram despovoadas, e muitas aldeias rurais nunca se recuperaram e permaneceram abandonadas para sempre. Ao mesmo tempo, a peste chegava à Inglaterra, provavelmente através do porto de Dorset, e em 1349 já havia alcançado a cidade de Londres. A capital sofreu uma catástrofe, pois de seus aproximadamente 70.000 habitantes, morreram quase 40.000. Enquanto isso, outras cidades como Norwich e Bristol ficaram praticamente despovoadas. A rapidez do contágio foi impressionante. Em questão de meses, a peste atravessou todo o país e alcançou a Escócia. O impacto foi tão grande que a Inglaterra mudou para sempre. No âmbito religioso, o clero inglês foi duramente afetado. Muitos sacerdotes morreram atendendo enfermos, o que debilitou a autoridade moral da Igreja. Além disso, a peste também deixou marcas na cultura. A obsessão com a morte e o macabro se refletiu na arte e na literatura inglesa dos séculos seguintes. Por sua vez, o que hoje chamamos Alemanha era conhecido na Idade Média como o Sacro Império Romano Germânico, que também abrangia territórios da Europa Central. Ali, a doença se expandiu rapidamente pelas cidades do Reno e do Danúbio, alcançando importantes centros como Colônia, Mainz e Nuremberg. A mortalidade em muitas urbes alcançou 60%, deixando ruas desertas e bairros inteiros abandonados. No entanto, o que distingue o caso alemão não é apenas a magnitude da epidemia, mas também a violência social que desencadeou. As comunidades judaicas, numerosas e assentadas havia séculos, foram acusadas de envenenar poços e propagar a peste. Pogroms brutais estouraram em muitas cidades, provocando também uma ruptura cultural e social, já que tradições judaicas centenárias foram destruídas na região.
Mas ao norte do continente também se viram afetados pela peste negra. O isolamento geográfico não foi suficiente, pois o comércio marítimo atuou como vetor e a peste foi levada por navios que zarpavam da Inglaterra rumo à Noruega. O impacto na Escandinávia foi devastador, especialmente na Noruega, onde se estima que tenha morrido até 60% da população, um dos índices mais altos do continente. Bergen, um importante porto comercial, foi um dos primeiros focos, e de lá a doença se propagou para as zonas rurais. A catástrofe foi tão grande que grande parte do campo norueguês ficou despovoado e muitas fazendas permaneceram abandonadas durante gerações. Na Suécia e na Dinamarca, a mortalidade também foi muito alta, ainda que um pouco menor que na Noruega. A despovoação teve efeitos duradouros. A Noruega entrou em uma profunda crise política e econômica que a enfraqueceu tanto que, em 1380, terminou unindo-se à Dinamarca. Um caso particular dentro da Europa na história da peste negra é a Polônia. Embora a epidemia tenha chegado à Europa Central entre 1349 a 1351, a Polônia parece ter sofrido muito menos que seus vizinhos. Os historiadores elaboraram várias teorias para explicar essa relativa resistência. Uma delas é a baixa densidade urbana. Diferentemente da Itália ou da França, a Polônia tinha menos cidades grandes e mais população rural dispersa, o que dificultava a propagação da peste. Outra hipótese aponta para as medidas tomadas pelo rei Casimiro III, o Grande, que teria imposto controles mais rígidos nas fronteiras e ordenado quarentenas em aldeias afetadas, reduzindo assim a circulação de pessoas e mercadorias infectadas. Os historiadores também levantam que as principais rotas comerciais estavam mais orientadas ao sul e ao oeste da Europa, de modo que não atravessavam totalmente o território polonês, o que limitou a entrada da doença. Ainda assim, houve surtos em cidades como Cracóvia, mas a mortalidade foi consideravelmente menor que na Alemanha ou na Escandinávia. Essa aparente imunidade relativa permitiu que a Polônia saísse da crise demográfica com mais estabilidade que outros reinos europeus, o que, em parte, contribuiu para seu fortalecimento nos séculos posteriores. Assim como em qualquer outra epidemia medieval, os pobres e camponeses foram os mais castigados pela peste negra. Estes viviam amontoados em casas pequenas de madeira ou barro, compartilhando o espaço com animais domésticos e rodeados de lixo, umas condições que eram o habitat ideal para os ratos pretos e suas pulgas. Além disso, os pobres e camponeses sofriam de desnutrição devido às más colheitas e fomes do início do século XIV, o que debilitava suas defesas naturais. Enquanto os nobres e ricos podiam fugir para vilas rurais mais isoladas, os camponeses não tinham escapatória. Em muitas aldeias, a mortalidade foi tão alta que ficaram completamente despovoadas, com campos abandonados e terras sem cultivo, transformando para sempre a estrutura rural da Europa. Por sua vez, as cidades medievais, especialmente as portuárias, estavam superpovoadas, com ruas estreitas, lixões a céu aberto e esgotos improvisados, o que facilitou a propagação. A doença se expandia rapidamente em mercados e praças, onde as pessoas se aglomeravam para comprar e vender. Aqui, os mais atingidos foram os artesãos, os pequenos comerciantes, aprendizes e servos, que viviam em bairros abarrotados, sem possibilidades de escapar. Mas tanto nas aldeias quanto no campo, as crianças e os jovens foram um dos grupos mais vulneráveis. Seus corpos, mais frágeis e com sistemas imunológicos menos desenvolvidos, sucumbiam rapidamente à peste. Nos primeiros surtos de 1347 a 1353, já se observou uma grande mortalidade infantil. Mas o golpe mais duro chegou em 1361, quando apareceu um ressurgimento da doença conhecido como a peste das crianças. Essa onda epidêmica pareceu atacar com mais virulência menores e adolescentes, deixando muitas famílias completamente dizimadas. A perda de um número tão grande de jovens teve efeitos sociais devastadores. Para começar, havia menos herdeiros para continuar as linhagens dos nobres, faltavam aprendizes nos ofícios urbanos e havia pouca mão de obra para trabalhar no campo. A sociedade medieval ficou traumatizada
E os artistas começaram a refletir sua angústia com canções, relatos e pinturas que aludiam à fragilidade da juventude diante da morte. A Europa era um continente debilitado, com a sensação de que algo maligno havia roubado o futuro. Por sua vez, o clero e os médicos também foram vítimas diretas da peste, apesar de pertencerem a classes sociais mais respeitadas. Os sacerdotes, monges e frades acudiam para dar os últimos sacramentos aos moribundos, expondo-se constantemente ao contágio. Isso provocou que muitos mosteiros ficassem quase vazios após a epidemia. Ao mesmo tempo, os médicos tentavam atender os enfermos, mas sem entender a verdadeira origem da peste, aproximavam-se demais dos infectados, o que aumentava a mortalidade entre eles. Em contraste, os ofícios e classes sociais menos afetados foram aqueles que podiam manter-se distantes do contato humano massivo. Muitos nobres e senhores feudais fugiam das cidades para castelos ou vilas afastadas quando surgiam surtos da doença. Ao terem mais espaço, servos e melhores condições de higiene, o contágio era menos provável. Ainda assim, não estavam completamente a salvo. E assim como esses, os grandes mercadores e banqueiros podiam se permitir fechar negócios, retirar-se para residências privadas ou até escapar em navio. Eles tinham recursos econômicos para comprar alimentos armazenados e evitar o contato nos mercados abarrotados. O isolamento era a chave. Quanto menos contato com gente ou com cidades infestadas de ratos, melhor. Por isso, embora alguns tenham morrido, os escribas, mestres e eruditos que se refugiavam em mosteiros isolados ou bibliotecas tiveram maior probabilidade de sobreviver. Por outro lado, ofícios como ourives, mestres de guildas ou artesãos de luxo foram um pouco menos golpeados pela peste negra porque trabalhavam em oficinas pequenas e fechadas, com pouca exposição ao público massivo. Eles não estavam tão expostos como os vendedores nos mercados ou os estivadores nos portos. E, ao contrário dos camponeses das aldeias mais povoadas, os pastores nômades ou trabalhadores de zonas montanhosas viviam mais dispersos, de modo que seu baixo contato com multidões os protegeu relativamente. Ainda assim, o certo é que todos os ofícios e classes sociais ficaram expostos. Na Idade Média, a peste negra podia se apresentar de 3 formas distintas, e cada uma tinha seus próprios sintomas específicos. Por exemplo, a forma mais comum da doença foi a peste bubônica. Essa variante foi a que deu nome à doença e sua principal via de transmissão era através das picadas das pulgas infectadas. Após o contágio, ocorria um período de incubação que costumava durar de 2 a 6 dias. E era somente então que o enfermo começava a experimentar os primeiros sintomas, que costumavam ser febre alta repentina, intensos calafrios, dor de cabeça e uma forte fadiga que o tornava incapaz de levantar-se da cama. No entanto, essa variante da peste tinha um sinal característico. Os bubões, que não eram mais que grandes inflamações dos gânglios linfáticos que costumavam aparecer nas regiões das axilas, pescoço e virilhas, e que podiam chegar a ser tão grandes quanto uma maçã. Esses bubões causavam uma dor intensa e muitas vezes tornavam-se negros ou começavam a supurar pus e sangue. Os pacientes também podiam sofrer náuseas, vômitos, tonturas, confusão mental e delírios. Além disso, muitos enfermos sofriam hemorragias sob a pele, o que gerava manchas escuras que inspiraram o nome de peste negra. Quando nas comunidades medievais viam aparecer os bubões, sabiam que a pessoa estava sentenciada à morte. E é que a peste bubônica tinha uma taxa de mortalidade altíssima, que rondava entre 50% e 70% dos casos. Mas ainda assim, era a menos mortal em comparação com as outras 2 variantes. A segunda variante dessa doença era a peste pneumônica, que era a forma mais contagiosa e, para muitos, a mais temida. Nesse tipo de caso, a bactéria chegava aos pulmões, seja como parte da evolução da peste bubônica, seja pelo contágio de uma pessoa enferma que a propagava pelo ar através da tosse e dos espirros. Os pacientes, uma vez contagiados, começavam a apresentar sintomas em questão de poucas horas. Experimentavam febre alta, dor no peito, calafrios intensos e uma tosse seca que logo se acompanhava de expulsão de sangue. Este último era um dos sinais mais aterradores e evidentes da variante pneumônica. Além disso,
Os enfermos sentiam uma falta de ar extrema, como se os pulmões fossem se fechando pouco a pouco. E, ao mesmo tempo, confusão mental, debilidade absoluta e a morte em questão de 2 ou 3 dias. Mas o que realmente tornava essa variante tão perigosa era sua capacidade de se propagar rapidamente. A peste pneumônica convertia o ar em uma armadilha mortal, bastando apenas um enfermo para desencadear um surto e causar estragos nas cidades medievais. No entanto, a peste pneumônica tampouco foi a variante mais mortífera. Essa triste honra corresponde à peste septicêmica. Essa variante ocorria quando a bactéria entrava na corrente sanguínea, depois de se disseminar por todo o corpo. Os sintomas apareciam de maneira repentina e eram brutais. Assim como as outras formas da doença, nessa, as pessoas também experimentavam febre muito alta, calafrios, tonturas e debilidade. No entanto, o mais aterrador eram os efeitos visíveis na pele, pois os pacientes apresentavam manchas roxas e negras que eram produto das hemorragias internas. Pouco a pouco, os dedos, o nariz e as orelhas começavam a necrosar, tornando-se negros antes da morte. Os enfermos com esse tipo de peste podiam apresentar uma forte dor abdominal, diarreias e vômitos com sangue. E o certo é que o sistema circulatório colapsava tão rápido que muitas pessoas morriam em menos de 24 horas após o aparecimento dos sintomas. Inclusive, a maioria dos enfermos falecia antes de desenvolver os bubões característicos da doença. E isso só aumentava o terror entre os homens e mulheres medievais, porque parecia que a morte golpeava sem qualquer aviso. Para muitos homens e mulheres medievais, a peste não era uma doença natural, mas uma espécie de castigo divino. Por isso, um dos tratamentos mais difundidos foi a penitência religiosa. As pessoas organizavam procissões multitudinárias de oração, onde os fiéis suplicavam a Deus o perdão pelos pecados coletivos. Muitos outros peregrinavam até os santuários, convencidos de que relíquias sagradas ou os santos podiam protegê-los. Mas na prática, essas concentrações de pessoas e as viagens só serviram para propagar a peste mais rapidamente. Muitas pessoas também recorreram a amuletos, feitiços e superstições. Alguns carregavam pedras preciosas acreditando que absorviam a doença. Outros bebiam poções estranhas, inclusive urina, convencidos de que esses brebagens purificavam o corpo. Essas mesmas superstições faziam com que as pessoas não quisessem se banhar com água quente por medo de que, ao abrir-se os poros, fossem possuídas por demônios. Curiosamente, alguns médicos árabes da época recomendavam a higiene e os banhos frequentes, o que, embora não curasse, ao menos reduzia a exposição a pulgas e sujeira. Agora, imagine o panorama provocado pela peste negra na Europa medieval. Milhões de mortos, pânico generalizado na população e pressão social sobre as autoridades políticas e religiosas. Diante de tudo isso, era necessário tratar os enfermos e curá-los. Mas os médicos nem sequer sabiam o que provocava a doença, nem como se contagiava. Ainda assim, tentaram curar os enfermos. O tratamento mais comum para a peste negra baseava-se na antiga teoria dos 4 humores, que eram sangue, bilis amarela, bilis negra e fleuma. Para os médicos medievais, a peste ocorria quando existia um desequilíbrio nesses líquidos corporais. Portanto, a solução era extrair o excesso. Dessa forma, nasceram as sangrias e as purgas. Os médicos ou barbeiros sangradores abriam uma veia com lâminas ou utilizavam sanguessugas para extrair o sangue. Enquanto em outros casos, administravam laxantes ou substâncias que provocavam vômitos. E o que aconteceu? Pois os pacientes não melhoraram, mas sim se debilitaram ainda mais. Os enfermos já estavam exaustos pela febre, e esses procedimentos só serviam para acelerar a morte. No entanto, muito poucos se atreviam a contradizer os manuais médicos que aconselhavam oficialmente o uso de sangrias e até de perfurar os bubões para que supurassem o veneno interno, uma prática que só favorecia as infecções secundárias. No século XIV, essas práticas eram vistas como o mais avançado da ciência médica, mas, em vez de aliviar o sofrimento, apenas o pioravam.
Nessa época, também existia a crença de que a peste se transmitia por ares malignos e venenosos que flutuavam no ambiente. Isso provocou uma prática que foi muito difundida na Idade Média: combater a doença com ervas aromáticas, flores e especiarias. Por exemplo, nas casas, penduravam-se ramos de alecrim, lavanda ou zimbro, enquanto nas ruas queimava-se incenso, mirra ou resinas aromáticas para supostamente purificar o ar. Ao mesmo tempo, os médicos adotaram a famosa máscara de bico de ave, um traje que acabou se tornando um símbolo da peste. O bico da máscara costumava estar recheado de ervas aromáticas, vinagre e especiarias, que supostamente filtravam os miasmas e protegiam o portador. Embora não servisse contra a bactéria, é certo que reduzia a inalação dos maus odores, o que podia provocar uma falsa sensação de segurança. Por sua vez, os ricos utilizavam perfumes e óleos aromáticos que aplicavam sobre a pele ou usavam em pequenas bolsas e frascos que penduravam no pescoço. Embora esse remédio fosse totalmente ineficaz, ao menos não era tão prejudicial quanto as sangrias. Os médicos medievais também recomendavam os banhos medicinais e cataplasmas para tratar a peste. Pensava-se que o calor ou o frio podiam expulsar ou frear o veneno. Alguns receitavam banhos em água quente misturada com ervas como sálvia, hortelã ou arruda, acreditando que suar ajudava a expulsar a doença. Em contrapartida, outros médicos costumavam sugerir banhos frios para baixar a febre e assim acalmar o corpo. Os bubões eram tratados de forma mais dolorosa. Alguns aplicavam cataplasmas de cebola, manteiga, vinagre ou ervas quentes sobre as inflamações para que amadurecessem mais rápido e supurassem o pus. Mas para isso, nem sempre se usavam cataplasmas. Muitas vezes eram aplicadas substâncias mais agressivas, como o mercúrio ou o arsênico, que só faziam mais mal ao paciente. E se esses métodos não funcionavam, como era provável que ocorresse, os bubões eram cauterizados com ferro em brasa, uma prática que causava uma dor extrema aos enfermos. Mas nem todos os remédios medievais foram um fracasso. Alguns poucos, como a quarentena, realmente ajudaram a conter a peste. O termo quarentena, que se tornou tão popular em muitos países durante a epidemia do coronavírus, é de origem italiana e significa 40 dias. Começou a ser usado em Veneza em 1348, quando as autoridades decidiram que os navios provenientes de zonas afetadas pela doença deviam esperar no porto sem desembarcar durante esse período. A ideia era simples: se houvesse peste a bordo, os enfermos morreriam antes de entrar na cidade. Para surpresa de muitos, essa medida foi muito efetiva em alguns lugares. Embora nem sempre funcionasse, porque os ratos e as pulgas podiam descer dos navios pelas amarras, foi a primeira tentativa sistemática de controle sanitário da história. E seu sucesso fez com que depois começassem a aplicar quarentenas em casas. Quando alguém adoecia, sua residência era lacrada e impedia-se a saída de seus habitantes. Mas até mesmo essa prática tinha um lado obscuro. Muitas famílias morriam trancadas, sem receber ajuda. E em algumas cidades, os guardas vigiavam as casas infectadas e matavam quem tentasse escapar. Ainda assim, a quarentena foi o único tratamento medieval que teve uma base prática e marcou o início das políticas de saúde pública modernas. Nessa época, na Europa, nenhum médico conseguiu combater com êxito a doença, mas muitos se dedicaram a estudá-la e a formular teorias sobre sua causa e origem. Quando a epidemia da peste negra começou, Guy de Chauliac já era um dos médicos mais reconhecidos da Europa medieval. Originário da França, havia estudado medicina em Montpellier e depois em Bolonha, até se tornar um cirurgião de grande prestígio. E durante os anos mais difíceis da peste negra, Guy de Chauliac exerceu como médico pessoal do Papa Clemente VI, em Avignon, um dos lugares mais atingidos pela epidemia. Ao contrário de muitos de seus colegas medievais, Chauliac deixou um relato clínico muito detalhado sobre a peste. Em sua obra Chirurgia Magna, descreveu os sintomas, diferenciando entre a forma bubônica e a pneumônica da doença. Também documentou a rapidez do contágio e o altíssimo índice de mortalidade. Apesar das limitações do conhecimento de seu tempo, aplicou a observação e a disciplina científica para deixar um testemunho valioso sobre a doença.
E embora não tenha encontrado uma cura, sua atitude e coragem foram notáveis. Jamais abandonou o Papa nem a comunidade médica de Avignon, apesar do risco que corria naquela cidade. Finalmente, sobreviveu à epidemia e seus escritos se converteram em referência para gerações posteriores de médicos. Tudo tem um final, mas apesar do caos e do horrível desastre, a epidemia da peste negra também teve seu final. Vários foram os fatores que se combinaram para, pouco a pouco, apagar sua força devastadora. Para começar, depois de 6 anos, a pandemia havia matado cerca de metade da população europeia, de modo que a bactéria perdeu grande parte de seus hospedeiros, reduzindo assim sua capacidade de propagação. Ao mesmo tempo, em muitas cidades começaram a aplicar-se medidas de quarentena. Os viajantes e marinheiros deviam esperar para poder entrar, e só o faziam uma vez, passados os 40 dias, e depois de trocar suas roupas por outras fornecidas pela cidade. Isso fazia com que, se alguém viajasse doente, morresse antes de entrar, rompendo a cadeia de contágios. Por sua vez, os sobreviventes à doença desenvolviam certa imunidade e, com o passar dos anos, a bactéria pode ter perdido parte de sua virulência. Ao mesmo tempo, o ecossistema mudou e o rato preto, muito ligado aos humanos e principal portador de pulgas infectadas, começou a ser substituído pelo rato cinza. Por sua vez, a população de pulgas foi reduzida. Todos esses fatores provocaram que a epidemia se extinguisse lentamente, embora o certo seja que a peste continuou voltando em surtos periódicos até o século XVIII. E as consequências da doença mudariam o mundo para sempre. E é que a peste negra teve um impacto sem precedentes na história europeia. Durante os anos em que durou a Grande Onda, estima-se que tenham morrido entre 25 e 50 milhões de pessoas, o que representava aproximadamente entre 30% e 50% da população do continente. No entanto, em algumas regiões da Itália, França, Espanha ou Noruega, a mortalidade superou 60%, deixando cidades e povoados semivazios. Famílias inteiras desapareceram. Várias linhagens de famílias nobres tiveram sua linha de sucessão alterada pela morte dos herdeiros, e comunidades inteiras ficaram reduzidas a quase nada. A devastação foi enorme. Por exemplo, Florença perdeu mais da metade de seus habitantes, assim como Paris. Por sua vez, outra grande urbe medieval como Londres ficou reduzida a quase 1/3. Muitas aldeias desapareceram por completo e os poucos sobreviventes se trasladaram a outros lugares em busca de melhores condições. Calcula-se que somente na Inglaterra ficaram abandonadas cerca de 1000 aldeias. No campo, a falta de camponeses para trabalhar a terra obrigou a deixar milhares de hectares improdutivos, o que modificou radicalmente a paisagem. Mas, sobretudo, produziu-se uma grande escassez de mão de obra que provocou o aumento dos salários, já que os camponeses e operários sobreviventes podiam exigir melhores condições de trabalho. Em muitos lugares, os camponeses aproveitaram a situação para romper com a servidão feudal. Se um senhor não lhes oferecia melhores condições, podiam se trasladar para outro que oferecesse. Os senhores feudais, acostumados a dispor de abundante força de trabalho barata, se encontraram com campos sem cultivar e fazendas vazias. Isso debilitou a estrutura rígida do feudalismo e abriu a porta a relações laborais mais flexíveis. No entanto, os reis e nobres tentaram frear essa tendência com leis que congelavam salários e proibiam os camponeses de abandonar suas terras. Mas isso só gerou tensões sociais que terminaram estourando em revoltas como a Jacquerie na França, em 1358, ou a revolta camponesa na Inglaterra, em 1381. A peste também transformou a paisagem econômica. Menos campos cultivados significavam mais terras destinadas à criação de gado, o que favoreceu o desenvolvimento da pecuária. Além disso, a escassez de trabalhadores impulsionou inovações técnicas para compensar a dependência do esforço humano. Dessa forma, pode-se afirmar que uma das consequências da peste negra a longo prazo foi favorecer uma economia mais dinâmica e flexível, o que acelerou o fim do feudalismo. Mas, a curto prazo, o comércio internacional sofreu, pois as rotas comerciais se paralisaram pelo medo do contágio e muitas feiras medievais importantes perderam protagonismo. Além disso, a queda da população reduziu a demanda por bens,
o que derrubou os preços e provocou importantes crises nas guildas artesanais. No entanto, uma vez terminada a pandemia, os trabalhadores eram mais valiosos do que nunca, já que a mão de obra se tornou escassa. Isso lhes deu maior poder de negociação frente aos senhores feudais. E muitos conseguiram melhores salários, redução de cargas de trabalho e até libertar-se da servidão. Contudo, a nobreza tentaria manter seus privilégios. Mas a peste negra não impactou apenas a economia europeia, deixou também uma profunda marca na cultura medieval. A morte em massa marcou a mentalidade da época, e na arte apareceram motivos como a dança macabra, que mostrava esqueletos levando pessoas de todas as idades e classes sociais, lembrando que ninguém escapava da morte. No entanto, se houve uma instituição medieval fortemente golpeada pela pandemia, essa foi sem dúvida a Igreja. Durante séculos, ela havia sido a grande autoridade moral e intelectual na Europa. Mas a incapacidade de clérigos e religiosos para deter a peste, junto com sua própria altíssima mortalidade, fez com que muitas pessoas perdessem a fé. Os homens e mulheres medievais interpretaram a peste como um castigo divino, o que levou a procissões de penitência e ao surgimento de grupos que percorriam cidades se autoflagelando para pedir perdão a Deus. Esses movimentos frequentemente chocavam-se com a autoridade papal, debilitando ainda mais a unidade da Igreja. Milhares de sacerdotes e monges morreram atendendo enfermos, e muitos mosteiros ficaram praticamente vazios, o que enfraqueceu a Igreja, que se viu incapaz de cobrir as vagas. Para compensar esse problema, ordenaram-se apressadamente novos clérigos, mas a maioria não tinha nem vocação nem preparação, o que deteriorou a qualidade da vida religiosa na Idade Média. Além disso, o Papa Clemente VI, que vivia em Avignon, teve que enfrentar a crise que assolava a região francesa. E embora tenha sobrevivido, o fato de que até a corte papal estivesse rodeada de morte afetou severamente a imagem da instituição. Isso provocou um profundo desencanto religioso que abriu o caminho para uma espiritualidade mais individual e crítica, que com o tempo alimentaria os movimentos reformistas. E você, depois de ter visto tudo isso, gostaria de viver na Idade Média? Deixe-nos a resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para não perder nossos próximos vídeos.